O meu xará mandou aqui para mim, olha que legal. Vamos ver. Prestamos uma consultoria para um incorporador que quer montar uma SCP com investidores, né, entrando como sócios participantes, formando capital, né, especial, patrimônio especial, né, de 10 milhões. Eles pretendem realizar daqui a um ano uma dissolução parcial da SCP, fazendo a devolução do capital por meio de lotes do estoque. Entendemos que isso pode se configurar como uma compra e venda mascarada de sociedade. Entretanto, o incorporador conhece os riscos e mesmo assim deseja continuar com a operação nesse formato. Nesse caso, deve-se realizar algum tipo de tributação na operação para a saída desses lotes do estoque para entrega aos sócios participantes da SCP, conforme o mesmo valor investido em SCP? Beleza, vamos lá. Uma operação, infelizmente, bastante recorrente, né? O pessoal inventou de fazer incorporação a preço de custo, simulando isso através de SPE, através de SCP e daí por diante, né? Já falei algumas vezes sobre isso, né? Que assim, é uma adaptação preguiçosa, às vezes é uma adaptação, dependendo da região, do que dá para fazer. Mas independente disso, vamos lá. Primeiro ponto muito importante. Você está correto em apontar o risco e ele vai decidir isso. Importante, faça isso constar em documento, tá? Tenha isso por escrito, porque daqui a 3, 4, 5 anos, quase prescrevendo, dá problema, ele não vai lembrar que você orientou. Então é muito importante que você tenha essa memória externa através de um documento em que ele concordou que ele está assumindo o risco a despeito da orientação de vocês de uma operação, né, feita de uma forma diferente. Beleza? Beleza. Dito isso, se nós estamos tratando como uma sociedade que vai ter depois uma devolução de capital social, a integralização do dinheiro na SCP não tem tributação. A SCP está realizando o empreendimento. A SCP, né, na figura do sócio ostensivo, no fim das contas, né, no nome, no CNPJ do ostensivo, vai ter imóveis, né, que vão estar no nome e no CNPJ do ostensivo, que serão transferidos para os sócios participantes. Serão transferidos a título de quê? A título de devolução do capital social, né? Muito provavelmente, ou devolução de patrimônio especial. Ou seja, a SCP vai fazer uma prestação de contas e na saída do sócio ele recebe essa devolução. De acordo com o regulamento do imposto de renda, a devolução de capital pode ser feita pelo valor histórico ou valor de mercado. Se for pelo valor histórico, não enseja tributação sobre isso, né? Então, lá na contabilidade da SCP, você vai creditar o estoque pelo seu valor histórico, debitando o PL, já que é uma devolução de capital social, ou patrimônio especial, sendo mais preciso aí na nomenclatura da SCP, tá bom? Então isso não tem tributação, falando de PIS, COFINS, RPJ, CSLL, isso não vai ter. Agora vai ter o ITBI, né? Disso não se escapa, né? Porque a hipótese de imunidade do ITBI na integralização e na devolução seria de receber como devolução um imóvel que o próprio sócio integralizou, né? Que em alguns municípios a gente consegue essa imunidade também. Fora isso, não. Então vai ter o ITBI nessa operação, tá? Outra coisa é que se o valor usado na devolução for superior ao valor contábil desse estoque, aí há tributação sobre essa diferença, tributação na empresa, né? O sócio recebe isso de forma isenta igualmente. Beleza?